quem não me conhece, eu sou a Fernanda, eu trabalho com semijoias há 17 anos, eu tenho que falar isso em todo início de vídeo, porque tem gente que está chegando aqui e não me conhece. Então, tenho minha marca de semijoias, já conquistei centenas de clientes, já trabalhei com semijoia em tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar, já vendi semijoia em tudo quanto é lugar. E hoje, nessa aula, eu vou contar para vocês como que é o processo de fabricação da semijoia, né? A gente chega no fornecedor, vê aquele monte, aquela parede cheia de semijoia, de tudo quanto é jeito, e a gente não tem noção, olhando, né, visualmente, a gente não sabe se é uma peça de qualidade, se não é, como é que ela é feita, se ela é feita num processo de maior durabilidade, né, de acordo com o material que é usado, a gente não sabe nada. A gente normalmente vê as peças douradas ou prateadas ou em ródio negro, ou em ouro rosé, enfim, numa cor ali de banho por fora, mas a gente não tem noção do que é, de como é que ela foi feita, tá? Então, nessa aula de hoje, eu vou comentar, né, eu vou falar para vocês como é que é feita a semijoia, tá? Então, vamos começar do princípio. Alguém aí já sabe? Já levanta a mãozinha aí para mim, para eu entender se vocês estão por dentro ou não, ou se vocês realmente não sabem nada, para ver de onde é que eu vou trazer essa informação para vocês, né? Como é que eu vou buscar isso? Mas, a princípio, né, falando em um grosso modo, tanto a bijuteria quanto a semijoia, no geral, tá? Tem os casos específicos que eu vou falar pra vocês, mas no geral elas são feitas do mesmo material, que é o latão, tá? Então, aquela lata mesmo, aquela coisa feia, né? A semijoia também começa geralmente pelo latão, tá? Então, vem aquela peça às vezes arranhada, sem brilho, então começa tudo ali. Então existem vários processos para fazer a semijoia. Ela pode começar na fundição, tá? A gente aí, nessa fase da fundição, a gente nem diz que é semijoia, a gente tá falando da peça bruta, tá? Ela só é semijoia a partir do momento que ela recebe banhos de metais nobres, e a gente vai chegar lá, tá? Então a gente está considerando uma peça de latão, que é o material mais comum que se faz as peças, tá? E é uma peça bruta. Dali ela pode virar bijuteria, ela pode virar semijoia de muita qualidade ou semijoia de pouca qualidade, enfim, isso vai ser determinado depois na hora do banho. Então, o latão, ele pode ser moldado, tá, ou fundido, dependendo do processo de fabricação aí da peça, em altas temperaturas. Então, quando ele é feito em altas temperaturas, a gente diz que ele é de alta fusão, tá? É uma temperatura altíssima que funde mesmo o metal e aí você consegue até colocar zircônias ali. Aí tem todo esse esquema da semijoia de maior qualidade depois, né? No final dos banhos. É uma peça de maior durabilidade porque a liga é melhor, então, e ela é mais cara também, óbvio, né? Tem a semijoia de baixa fusão, tá? Que é feita de uma maneira completamente diferente. Não precisa de fornos muito potentes, tá? Tem altas temperaturas, mas não é nada comparado à alta fusão. É outra história. Então, por isso, ela é uma semijoia de uma qualidade inferior. Quando você olha por fora, só quem já está com o olho muito treinado é que sabe se ela é de alta fusão ou não, ou se é de baixa fusão. Geralmente a de baixa fusão tem menos pedra, ela é mais pesadinha, então ela é mais barata quando você está comprando a peça bruta, mas as pessoas que banham as peças, né, que levam na galvânica, sabem que quando você vai banhar a peça, o valor do banho é calculado em cima do peso, né? Então, se você faz uma peça pesada, mesmo que ela pareça mais barata para você, na hora de dar o banho ela vai ficar bastante cara, tá? Então, na hora de escolher, as pessoas preferem, né? Óbvio, as empresas preferem as peças mais leves, porque na hora de dar o banho vai ficar mais barato. Então, voltando, ela pode ser de alta fusão, de baixa fusão, ela pode ser de estanho, ela pode ser de prata, ela pode ser de fotocorrosão. Lembra dos brincos que usavam antigamente? Parece uma chapa de metal, parece não, é uma chapa de metal e ele é cortado, meio que a laser. Então sai aquilo meio bordado, sabe? Tipo umas coisas assim, ó.
Ele sai todo bordadinho e ele é bem levezinho, tá? Aquele ali é o de fotocorrosão, tá bom? Então tem essa variação de materiais na hora de preparar a semijoia, de preparar a peça bruta. Eu separei uma foto aqui, deixa eu pegar pra vocês. Separei algumas fotos aqui, fiz um albinho pra mostrar pra vocês. Aqui é quando tá se preparando a peça de alta fusão, tá? Ela é assim feita em cera, tá? Essa coisa azul é uma cera que depois vai para um lugarzinho, como se fosse uma arvorezinha. Depois é que vai levar o metal. A arvorezinha eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui tá a arvorezinha, tá? Então aí o metal já foi fundido. Se tiver que entrar zircônia é aí nesse momento, quando é cera, para depois se transformar no metal, tá? Então esse aí é o da alta fusão. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se tem um aqui que eu tinha separado. Acho que ele não veio pra esse álbum. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu entrar no álbum que eu fiz de live de quarta. Tá aqui. Agora sim. Essa peça aqui, por exemplo, é uma peça de estanho, tá? Então essa daqui é baixa fusão. É uma peça que ela é bem barata, porque ela não tem pedra, né? E ela é de baixa fusão, ela é feita de estanho, tá? Então derrete o estanho. Acho que eu botei aqui um processo também para vocês verem do estanho. Deixa eu ver. Aí ele não volta pro álbum que eu quero, que chato, né? Mas eu vou achar aqui já já. Eu separei aqui a fundição no estanho, aqui ó. Aí é olha só como é que ele mostra aí. Aí é o estanho. Aí depois ele coloca na forma e vira a peça fundida de... Aqui, gente, já é o processo do banho, tá? Deixa eu voltar ali. Funde ali, né? Coloca no molde uma borracha que comporta aquela temperatura alta, e aí é uma forminha, como se fosse uma coisinha de gesso, tá? Só que é com estanho. Então é um processo mais barato, porque não tem que ter aquele forno absurdo, caro, né? A maneira como é feita é muito mais simples, mas por outro lado ela é mais pesada, e isso pode comprometer ali o valor na hora de dar banho na peça, tá? Então a peça ficou lá, ela chega bruta, né? Tem os fornecedores lá que vendem somente as peças brutas, e depois ela vem aqui, ó, pra galvânica. Deixa eu pegar aqui, voltar aqui um instantinho, porque tem uma peça aqui que eu separei para mostrar para vocês, que é a peça bruta. Chato que esse álbum ficou lá embaixo. Separei várias fotos aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, tá aqui na minha mão. Essa aqui é uma compra que eu fiz, tá? Então aqui tem, isso aqui é um falso piercing, são falsos piercings, né? Para vocês verem sempre que eu falo aqui, ó. 6 unidades, então você não consegue chegar lá e comprar uma na hora de você fazer, na hora de você comprar para dar banho. Você tem que comprar uma quantidade, então você tem que ter também uma quantidade legal de clientes aí para você vender. Então olha só como é que ele é. Ele é feio, ele tá aqui a peça sem banho, tá? Ela já tá com a zircônia. Então, quando for dar banho, a zircônia já tá aí no lugar, mas é feio, né? Então, saiu daí, você comprou as suas peças no bruto, né? Você vai pra galvânica, tá? A galvânica é um lugar mais ou menos assim. Ela é cheia de tanques, cada tanque desse... a semijoia vai ser mergulhada, a semijoia não, a peça bruta vai ser mergulhada com tantos milésimos que as pessoas vão escolher, né, quem vai banhar, enfim, aí eu vou contando um pouco mais desse processo para vocês, tá? Quando chega lá na galvânica, as peças são amarradinhas assim, olha, deixa eu pegar outra aqui, que eu acho que tá melhor. As peças são todas amarradinhas, as pessoas conferem, tiram foto, né, os funcionários. E aí elas fazem uma relação. E aí depois elas amarram as peças numas guias, né? Tudo com um pedacinho de cobre, bem pequenininho. Tô falando aqui, não tô prestando atenção onde tá. Peraí. Aqui. Ó. Elas são todas amarradas assim nessas guias, tá?
E isso dá um trabalho para fazer, né? Pega uma por uma, você imagina, brinco por brinco, amarradinho e colocado ali. E tem que ser bem amarradinho, porque senão na hora que coloca dentro do tanque com as substâncias químicas, você pode perder, né? E aí ninguém vai enfiar a mão lá, é só quando esvaziar o tanque para lavar é que que as pessoas vão encontrar lá alguma coisa que ficou. Então é um negócio bem complexo, tá? O banho, não é uma coisa simples, não. Então, não só pelo metal, né? Pelo ouro que encarece, mas pelo processo de verdade, né? Como é que ele funciona. Então, olha aqui. Aqui dá pra ver melhor como é que elas são amarradinhas, tá? Isso foi numa ida minha, numa galvânica, eu tirei umas fotos. Algumas eu peguei da internet, mas a maioria foi de que eu tirei de lá. Que eu tirei lá na galvânica. Então, olha a quantidade de peças que tem aí. Aí são peças variadas. Tudo amarradinho. Aí eles vêm pra cá, ó. Deixa eu escolher aqui o outro. Então eles vêm aqui pra galvânica, né? Pro salão lá do banho. Então cada tanque desse que vocês estão vendo, que parece um tanque de lavar roupa, tem uma substância química. Tá? Então a peça chega suja lá. E como é que eles fazem? Eles vão passando por uma. Deixa eu pegar uma aqui que eu coloquei, que tem um videozinho que eu fiz. Eles passam primeiro num banho que é um de detergente. Depois que eles contam tudo, que eles relacionam os produtos, eles passam num banho de detergente. Ó. Aqui foi um bumerangue que eu fiz, tá vendo? Os tanques são cheios. Então vai passando peça, tem um tempo, né? Cada peça tem um tempo. Então vai passando cada hora num tanque diferente. Geralmente são 8 etapas, tá? Quando a gente conta com verniz. Deixa eu pegar outra aqui. Ó. Aí fica um tempo aí. Aí tem um computadorzinho em cima que o técnico, né? Que tá fazendo lá tá fazendo o processo do banho, ele sabe exatamente quanto tempo tem que ficar. Então, gente, olha, passa pelo detergente, né, para limpar toda essa impureza que vem da peça, né, que todo mundo manipula, poeira. Então, fica lá um tempo no detergente, aí eles enxaguam. Então, sai dali do detergente, aí começa o processo de banho mesmo, tá? Tem 2 banhos de cobre no meio desse caminho, por isso que às vezes a peça, quando começa a gastar, você começa a ver a peça avermelhada. Vocês já repararam isso? É porque tem 2 banhos de cobre aí. Cada banho que é dado, cada processo do banho, ele tem uma finalidade, tá? Geralmente é para ter uma boa aderência no metal que vem a seguir, tá? Então tem o cobre ácido, cobre alcalino. Tem depois o antialérgico, tá? Que aí você é quem vai dar o banho, né? O teu fornecedor, por exemplo, é ele que vai escolher qual galvânica, se ele não tiver uma galvânica pronta, qual é o antialérgico que ele vai usar, o hipoalergênico, né? Antigamente se colocava níquel nessa etapa, que seria ali o 4º banho, né? Mas aí tem gente que não quer níquel, o níquel é bastante alergênico, escolhe outro metal que não seja tão alergênico, né? Ou hipoalergênico, que não cause tanta alergia, porque a alergia, ela vai depender de cada pessoa, né? Eu posso ser alérgica ao níquel, mas também posso ser alérgica ao hipoalergênico que colocaram lá, o paládio, por exemplo, né? Eu posso ser alérgica ao paládio. Então, mas quem tem uma grande incidência, né, de alergia é o níquel, tá? Então, tanto é que é proibido, tem países que não exportam nada que tenha níquel, enfim, tem umas leis aí que proíbem o uso do níquel, né? Mas algumas pessoas ainda banham com níquel. Acho que aqui não é proibido ainda, mas a gente evita, né? É muito melhor a gente falar para nossa cliente, a gente ter certeza que a nossa semijoia não tem níquel, que ela é níquel free ou ela é hipoalergênica, do que a gente se arriscar, se aventurar a comprar uma peça mais barata, né, e ficar causando alergia nas pessoas, né? Então, ela passa por esse processo, né, do hipoalergênico, e aí sim começam as camadas de ouro, tá? Dependendo da peça, dependendo do que a pessoa que está contratando a galvânica pede, né? Ela pode pedir uma quantidade maior de ouro ou uma quantidade menor, enfim. Isso aí é o que vai ser combinado lá com a galvânica
E aí começam essas etapas do processo, né? E é aí também que você vai determinar se a peça vai ficar cara ou se vai ficar barata. Quanto maior a quantidade de ouro que for depositada na peça, mais cara ela vai ficar, né? E aí também vem o processo da bijuteria. A bijuteria, ela pode parar ali nos banhos de cobre e já passar para um banho dourado e finalizar. Ela nem precisa passar por um hipoalergênico, né? Então, vejam como as coisas acontecem. Ninguém vai comprar uma peça de alta fusão, cravejada de zircônia, para chegar lá e dar um banho bem baratinho e transformar aquela peça com zircônia, que é uma peça mais cara, em bijuteria, né? Geralmente o que você vê em bijuteria são as peças mais baratas, né? Que não tem pedra. Quando tem pedra é strass, né? Que é uma pedra de plástico, é um vidrinho ou um plástico, né? Que bem baratinho, aquilo cai à toa. Tem uma colagem ali bem rústica, né? Não é aquela coisa delicada que a zircônia tem. Até, gente, a zircônia, quando a gente vai comprar peça de zircônia, a gente tem que observar se a cravação tá regular, se ela tá bonita, né? Porque você tem que olhar e ter dúvida se é ouro ou se é semijoia, de tão bem acabada que a semijoia deve ser. Assim é que tem que ser, né? Não é pra gente comprar aquela coisa rústica, mal feita. Não é assim, né? Por isso que tem todo esse valor agregado da semijoia, né? É justamente por isso, pela qualidade do metal, desde a fundição dele até as etapas do banho, tá? E essas etapas do banho, gente, elas são 3 ali na fase do ouro, tá? Quando você tá falando de uma semijoia de qualidade. Então, dá ali as etapas do ouro. Na última camada do ouro é onde se escolhe a cor que você quer, tá? Se é um ouro mais claro, um ouro rosé, se é um ouro mais amarelo, é ali que se escolhe a cor, tá bom? Quando é ródio, quando o banho é feito de ródio, não tem essas 3 etapas do ouro, ele já vai direto pro ródio, tá? E no final, o ródio negro, né? E no final de tudo, quando terminou de dar os banhos, chegou na cor final, você pode optar por aplicar um verniz protetor. E aí existem diversos tipos de vernizes, tá? Aí tem que ver qual é o que a galvânica usa, qual é o que você quer, para ver se essa galvânica tem ali, te atende do jeito que é. Depois que aplica o verniz, o que acontece? A peça vai para um forno, ela vai secar, tá? Tem uma estufa, não é um forno, é uma estufa para ela secar. Então, dali sai, né? Sai da estufa, sai aquele lote com uma etiqueta ali com o teu nome e tal. E aí vai pro pessoal da galvânica que vai trabalhar, vai começar a trabalhar ali, né? Vai separar tudo, vai pesar novamente. Aliás, pesa antes do verniz, tá? Tem que conferir se o peso tá certinho para ver se a gramatura ali do ouro que você pediu, a milesimagem tá certinha, né? Então, pesa antes e pesa depois, tá? Então, tem todo esse processo. Trabalhoso, realmente é trabalhoso, não é só o valor do ouro, né? As galvânicas, elas cobram o valor do ouro, né? Que é o valor do dia, geralmente não parcelam, tá? Quando parcelam, aí tem um esquema de cobrar alguma coisa a mais, e elas trabalham com o peso também, tá? Então, deu o banho e depois tem todo o processo de você organizar a semijoia, tá? Então, eles têm também a mão de obra deles que está incluída aí. Então, não adianta, não é só o peso do ouro, é a mão de obra, porque recebe, tem que fotografar, tem que separar, tem que colocar naqueles cabides, amarrar tudinho, escrever lá o teu nome no lote, né? Depois que pega aquilo tudo, separa. Às vezes tem que colar partes, tá? Porque não justifica você banhar uma peça, por exemplo, que tem uma pedra super pesada, né? Então a pedra é colocada depois do banho, para não comprometer o valor ali, que senão vai pesar e vai ser pensado que é ouro que foi colocado ali. Não é, né? É a pedra. Então tem toda essa estrutura aí para você montar, para depois você receber a peça final, tá? Não é uma coisa assim simples. Por isso é que eu bato na tecla. Faz muito sentido a gente chegar no fornecedor e comprar a peça pronta. Gente, é tão mais fácil, é tão mais prático. E de repente, o que você ganharia
tanto em dinheiro quanto em vantagem de trabalho, tudo por você não ter que ir lá na Galvânica, nem compensa, gente, nem compensa. Eu trabalhei esses anos inteiros assim, comprando no fornecedor prontinho, e eu só vejo vantagens. Realmente eu não vejo quase nenhuma desvantagem aí. A não ser que você tenha lojas, várias lojas, que você venda muito, que você em um mês, você vai lá, você compra 30 colares e você vende aquilo tudo, entendeu? Agora você ir lá para comprar um colar de um ou dois de outro, não compensa. É muita mão de obra, depois arrebenta, fecha, depois é tudo você que tem que tomar conta. À medida que se você tiver um fornecedor que já traga isso tudo resolvido para você, é muito melhor. É muito melhor. Falo isso para vocês de coração. Já tive dos dois lados, né? Tenho meus fornecedores de anos e tenho peças também que eu dou o meu banho, e é uma mão de obra danada. Uma mão de obra danada. Então eu acho que vale muito a pena quando você tem uma boa maneira de escoar essas peças. Se não tiver, a melhor coisa que você faz é sossegar o seu facho, encontrar um fornecedor legal que te dê garantia, que te dê suporte, sabe? Que seja seu parceiro, porque é isso que eu sempre bato aqui, a parceria entre você, seu cliente, você e seu fornecedor, é assim uma coisa que vale ouro. Então eu acho que tem que pensar muito nisso. Um bom fornecedor, gente, do nosso lado, nossa, faz muita diferença no nosso negócio. Então tem que pensar, tá? Então, vou abrir agora para vocês me fazerem perguntas, se vocês têm dúvida aí de alguma coisa, sobre pedra, sobre cravação, sobre banho, podem perguntar à vontade. Estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Enquanto isso eu vou bebendo minha água e aí aguardo as perguntas de vocês. Combinado? Ana Paula está perguntando se eu indico fornecedores no curso. Sim, Ana Paula, tem a lista de todos os meus fornecedores, tá? Tem todos os fornecedores, tanto de semijoia quanto de sacola, de tag, tem tudo. Tudo que eu uso na minha marca tem na lista. Sem reservas para as minhas alunas. Nenhuma. Sem contar que tem a mentoria comigo, né? Que elas perguntam o tempo inteiro, então a gente tá sempre... E toda vez que eu acho alguma coisa interessante aí no Instagram, eu tô sempre passando para elas. Então a gente tem uma troca bem legal, tá? A Valéria tá perguntando se tem diferença entre antialérgico e hipoalergênico. Ao pé da letra, Valéria, antialérgico não causa alergia. Hipoalergênico causa... a chance de causar alergia é bem menor. Hipo, né, de menos, tá? Então é bem por aí. Quando a gente diz que é antialérgico, a gente tá garantindo que ninguém vai ter alergia com aquela coisa, né? E quando a gente diz que é hipoalergênico, a gente tá dizendo que a chance dele ter alergia é muito pequena, tá bom? Eu prefiro dizer hipoalergênico, porque eu não posso me comprometer dizendo que ele é antialérgico, que a pessoa não vai ter alergia, que é o que eu falei, a pessoa pode não ter alergia a um componente, mas ela pode ter a outro, né? Ao verniz, olha quantos metais que tem aí na semijoia. Tem latão, tem cobre, tem ouro, tem verniz não é metal, mas tem o paládio, por exemplo, que pode entrar aí no lugar do hipoalergênico, a prata que pode entrar também. Então tem diversos metais aí na composição e a gente não pode garantir que a pessoa não vai ter alergia a nenhum deles. Então eu acho mais seguro dizer que é hipoalergênico, tá? Ou níquel free. Tem várias marcas que preferem trabalhar com esse termo, né? Tá dizendo que é níquel free. Aí a pessoa tem que subentender, né? Tem que como é que diz? Associar a ideia de antialérgico, certo? Valéria está perguntando o que é cataforético. Cataforético é o verniz usado em automóvel, que se usa também na semijoia, quando a peça fica meio plastificada, sabe? Quando você bate assim uma na outra, faz aquele barulho meio que de plástico. É um verniz mais resistente, mas ele tem gente que gosta muito de usar esse verniz, mas às vezes ele altera a cor final da peça, então não acho muito vantajoso não, tá? A não ser para lugares muito quentes, né, que vai usar em algumas correntes grossas, mas peças fininhas, por exemplo, ele chega a ficar endurecido se usar esse verniz, tá? Tem outros vernizes aí bastante
mais fininhos, mais delicados, que não alteram a cor, né? E o que garante realmente a qualidade da peça não é o verniz não, tá? O que garante é a milesimagem, a quantidade de ouro que é colocada nela, que é depositada na peça. O verniz é só para dar um acabamento e um pouquinho de proteção, mas o que segura mesmo é o banho de ouro, tá bom? Vanessa, tudo bem, amiga? Mais perguntas, meninas? Verniz é mais ou menos, gente, não tem o negócio da Gillette? Que todo aparelho de barbear é Gillette? O verniz é mais ou menos isso. Tem um verniz, que é o que quase todo mundo usa, né? Que é o tipo mesmo do verniz, e aí tem diversas marcas. Cada empresa vai trabalhar com uma marca diferente, mas geralmente é o mesmo verniz, tá? A Ruth está perguntando, biju não tem banho de ouro, só verniz. Então, o banho de ouro que tem na biju é um banho dourado com o mínimo de ouro que você possa imaginar, tá? É muito pouquinho. E aí depois joga um vernizão em cima. Então, pega aquela cor, né, que parece de ouro e aí não é, tá? Só tem o verniz. Descascou o verniz, a cor vai embora, tá bom? E mais uma coisa, gente, semijoia só é considerada semijoia se ela tiver mais de 3 milésimos de ouro no banho. Se tiver abaixo disso, biju, tá? E eu já contei essa história várias vezes, fornecedor, tá? Revendedora, na verdade, não era fornecedora, revendedora de semijoias, que deve ter a empresa dela e tem outras revendedoras, e ela comprando as peças no bruto, dizendo que dá banho de 1 milésimo mais o cataforete que vende como semijoia. Agora, a gente que olha de fora não tem ideia de que aquela peça não tem ouro suficiente para ser considerada semijoia. Então a gente realmente tem que questionar isso nos fornecedores quando a gente chega, para a gente ter certeza de que a gente está trabalhando com uma peça de qualidade, né? Com peças de qualidade, e que a gente não vai ficar de cara feia com as clientes, né? Vai passar por situações de constrangimento se der defeito nas peças, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Por isso que é importante saber. No curso, é claro, eu dou isso muito mais detalhado, né? Tem tudo desenhado para entender bem como é que cada camada entra e se comporta, tá? A gente aqui não tem tempo para isso, né? Ana Paula tá falando, qual a quantidade de milésimo no anel que você indica? Olha, os últimos que eu banhei foram com 15 milésimos. Eu botei bastante e mais o verniz, tá? Anel sempre tem que ter um pouco mais, anel e colar, porque eles estão muito em contato com a pele. O anel sofre abrasão, né? Toda hora encosta em alguma coisa, arranha. Então tem que ter uma quantidade maior de ouro. E o colar é óbvio porque está em contato com a pele, com o suor e tal. O brinco que não está tão encostado pode ter um pouco menos, pulseira também, tá? Mas tem que ver o seguinte, eu dei banhos de 15 milésimos, mas acontece que o banho de 15 milésimos faz com que a peça fique muito cara. Então, não adianta você botar isso na tua cabeça, que você quer dar banho de 15, de 20 milésimos. É óbvio que a gente quer o melhor, mas não é o que o mercado pratica, tá? O mercado pratica 3 milésimos para brinco, 5 milésimos para pulseira e às vezes 7 ou 10 para colares e anéis. Normalmente o máximo são 10 milésimos. Você vai encontrar por aí semijoia de qualidade. Existe uma ou outra que trabalha com 15, mas não é o comum e os preços ficam impraticáveis. Por mais que você queira levar qualidade para os clientes, quando você apresenta o preço de uma peça dessa, ela não quer pagar. Porque para ela está olhando de fora, tudo é semijoia. Então você pode ir na mesma loja que vende peças em bruto, você vai comprar o anel, eu também vou. Aí você vai dar um banho de 5 milésimos, eu vou dar um banho de 15. Eu vou vender o anel por 380, você vai vender por 150. É óbvio que ela vai querer comprar o teu de 150. Ela tá olhando por fora, é tudo igual, só que o meu tem 15 milésimos, o teu não tem. Entendeu a diferença? Então, a gente precisa tomar conta disso, tá? Não adianta você querer jogar o teu padrão de qualidade lá para cima se você não tem cliente disposta a pagar por esse padrão de qualidade. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá? Tornozeleira acho que um pouco mais, tá, Ana Paula? Porque
fica ele roçando no sapato, né? Acho que dá pra dar uns 7, aí 7 a 10, tá? Mas assim, peças que são muito levinhas, dá até pra você botar um pouco mais, que não tem problema. O problema é quando as peças são muito grossas, né? Lembra aquele colar grossão que eu tava usando esses dias aí? Esses meses, né, que eu tô adorando ele. Gente, fui pegar outro dia. É nítido que tava com cataforético. Olha só, um fornecedor bom que eu tenho. Mas olha só os problemas que os fornecedores passam, para vocês entenderem. O colar não tá aqui, tá lá no meu quarto. Mas o cataforético descascando. E o que me mostrou ali quando eu percebi que aquele cataforético estava descascando? Eu falei, embora eu goste muito desse fornecedor, ele praticamente não tem problema de banho de nada com ele, mas é uma peça muito pesada. Eu nem sei quantos gramas ele tem, mas é muito pesado aquele colar. Então, gente, como é que ele vai dar um banho de 10 ou de 15 milésimos naquele colar? Ele não tem condições, senão ninguém vai comprar, vai ficar caríssimo. Então, o que ele deve ter feito? Deve ter dado um banho de 3 milésimos, meter um cataforético para poder ele ficar mais resistente, né? Mas o cataforético tá saindo e aí o banho tá indo embora. Tô vendo um monte de lugar que já tá lá no cobre. Então é isso, né? Eu tava usando em situações onde eu não tava suando. Agora, de 15 dias, 20 dias pra cá, tá um calor absurdo aqui no Rio. Então, a gente sua. A semijoia não aguenta. Então, é isso que acontece. Você tem que... Tudo é relativo. De onde é que você mora, pra onde é que você vai vender. Se você vai vender em lugares mais quentes, aí você tem que caprichar mais no banho. Se você vai vender pro sul, que é mais fresco, você pode dar um banho menos poderoso. Então, é uma série de situações que você tem que pensar, tá? Mas, se você revende, entrega esse problema pro teu fornecedor. E se a peça der defeito, ele troca pra você, tá? Eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar pra vocês. Porque, num primeiro momento, você vai ganhar um pouquinho menos. Mas mesmo assim, gente, esse pouquinho menos é aquele lucro que eu falo pra vocês, 200%. Então, não é pouquinho. E você se livra desse monte de problema. Você tá com 5 milésimos, você tá com 10 milésimos. Ah, porque vai descascar. Ah, o verniz. Esse problema não é mais teu, esse problema é do fornecedor. Se der problema, o fornecedor troca. Vê aí como é que é a garantia, óbvio, isso tudo a gente precisa conversar. Mas se der problema, entrega o problema para ele, pega uma peça nova e entrega para o teu cliente. Acho que é a melhor maneira da gente trabalhar com mais tranquilidade, com mais agilidade, com peças modernas o tempo inteiro, porque você chega lá e tem novidade, aí você mostra para cliente e tal. À medida, né, que se você for lá comprar para banhar e tal, ter esse trabalho todo, e aí vai te dar uma dor de cabeça, e aí você já podia estar comprando mais peça nova no seu fornecedor, ganhando 200% de novo, e você ainda tá lá com as suas peças sem vender. Então tem que pensar muito bem, tá? Eu quis trazer aqui o processo de fabricação da semijoia para vocês entenderem como é que é feita, né? Como é que é a fusão, como é que faz o metal, como é que molda e tal. E aí entenderem que ela só é considerada semijoia depois que elas recebem os banhos, tá? Isso é importante porque para vocês entenderem na hora de conversar com a cliente, é semijoia, né? Ah, tô vendendo. É o que? Bijuteria? Não, é semijoia. Então a gente só fala é semijoia, mas o que é a semijoia, né? Então você precisa ter ideia do que é para você falar para ela. Por que você tem 1 ano de garantia? Ou porque de repente você só tem 6 meses de garantia? Vai ver que teu banho não é tão bom assim, né? O banho do teu fornecedor. Então isso aí você precisa falar de uma maneira muito transparente para sua cliente, né? E ela sentir segurança em você, que você sabe que você está vendendo. Eu sempre dou o exemplo aqui do sapato, né? A pessoa chega lá para comprar um sapato e fala, esse sapato é o quê? De couro? Aí a pessoa que está vendendo sapato não sabe se é couro sintético, se é couro natural, se é pelica. Às vezes não sabe nem o que é pelica, que é um couro bem mais macio, né? Bem delicioso, por isso ele é muito mais caro. Delicioso não é de comer, né? Bem gostoso ao toque, né? É a mesma coisa o tecido. O tecido é sintético, é de algodão, tem quantos % de poliéster, é linho. Aí a pessoa chega lá para vender o tecido e ela não sabe nada do tecido. Como é que esse cliente vai se comportar? Ele vai confiar
no que o vendedor está falando. Então, quando a gente entende o que é a semijoia, como é que ela se comporta, por que você não pode tomar banho com a semijoia, ou por que você tem que lavar a semijoia quando você chega da rua suada. Então, esse tipo de coisa a gente tem que saber por que a gente está falando para cliente, né? Se você tem a cliente que faz hidroginástica, por exemplo, e ela quer ir botar o brinco e nunca mais tirar, e vai para hidroginástica 3 vezes por semana, o que vai acontecer? Em 2 meses acabou o brinco dela, porque o cloro da piscina vai danificar todo o banho de ouro que tá lá. Então você tem que entender por que ela não pode fazer isso. Agora, esqueceu e foi para a piscina um dia, vai acabar o banho? Não vai. Um dia não tem problema, né? Cheguei suada da rua, olha o que aconteceu com o meu colar. Fui lavar, esqueci. Uns 2 dias eu esqueci realmente de lavar. Botei lá em cima e deixei. O suor acabou com verniz cataforético. Então, você precisa trazer essa informação para a cliente para ela não fazer. Se ela fizer, e ela sabendo, né, que está correndo risco, problema dela, tá? Então, isso tudo precisa estar no nosso termo de garantia. Então, por isso que você tem que entender. Tá? A Mônica está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai, Mônica. Provavelmente sexta tá no YouTube, tá? Vocês entendem? Vocês conseguem captar o porquê que a gente tem que entender do que a gente está vendendo? No nosso caso aqui, semijoia. Então, não é o esquema, né, da pessoa falar, quero ganhar um dinheiro. Não, vou ganhar um dinheiro, vou vender semijoia. Chega lá no fornecedor, compra e vende. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Você vai dar com os burros na água. Porque você não tem método para vender, você não sabe vender, você não sabe nem o que é a semijoia. Então não dá certo. Então toda hora eu tô trazendo estratégia para vocês, estou trazendo os caminhos que vocês precisam trilhar para vocês terem sucesso. Porque senão vão dar com os burros na água. Isso é certo, tá? Ou vão ter que ficar aí anos como eu fiquei para aprender a fazer a coisa certa. Se hoje eu tivesse o direcionamento que vocês têm hoje, eu teria ganhado dinheiro muito cedo, muito cedo. Não teria demorado tanto para ganhar dinheiro e para entender como é que a coisa funciona. A diferença tá aí, tá? Vocês têm conhecimento nas mãos. Eu não tinha, eu tive que aprender errando. Nem sabia o que era semijoia, imagina. E olha só, no meu processo, por que eu descobri o que era semijoia, como é que era fabricado, onde que vendia, onde tinha feira? Porque eu fui atrás, porque eu sou uma pessoa curiosa, tá? Eu gosto de saber como é que tudo funciona. Eu tô agora passando aqui por um processo aqui em casa, fazendo uns exames na minha mãe. Enquanto eu não sei para que serve cada coisa, eu não sossego. Por quê? Eu não quero ser enganada. Eu não quero que alguém me diga que é assim, se não é, se é assado. Eu quero entender do negócio. Eu não sou médica, mas eu quero entender para que é cada etapa das coisas. Então a gente precisa, se você se dispõe a trabalhar, se você se dispõe a se expor para outras pessoas, né? Mostrando a tua marca, mostrando o teu produto, faz direito para você ser respeitada no mercado, para que o teu nome propague depois, para sua marca, quando falarem, a semijoia Mônica Neves, nossa, tem uma super qualidade, já comprei várias coisas, é maravilhosa, sabe? A Cristina Marques, é maravilhosa a marca dela, pode comprar de olhos fechados. Você sabe o que você está fazendo, você tem processo para fazer, né? Você vai caprichar na sua embalagem, você vai atender bem a sua cliente, você vai falar para ela, amiga, não vai usar na praia porque vai descascar. Aí ela fala para você, não, eu vou usar sim, quero usar até acabar. Quando acabar eu compro outro. Ótimo, ela assumiu o risco, o problema é dela, mas você avisou, né? Então você precisa saber como é que as coisas funcionam para você passar para sua cliente, para sua marca ser respeitada. Isso é muito importante, porque você não cresce se a sua marca não tiver essa reputação. A marca da gente, ela só expande, ela só cresce quando as pessoas que estão de fora, elas têm uma opinião formada sobre você. E essa opinião tem que ser boa, né? Não adianta você dizer, eu sou a melhor marca de semijoia do mercado. Não é você que tem que dizer. As pessoas é que tem que dizer isso de você. E elas só vão dizer se elas realmente acharem isso. A não ser que você pague pessoas para dizerem, mas não é assim que funciona, né? É o boca a boca, é a tua marca se espalhando como uma marca que atende bem as pessoas, que vende produtos de qualidade, né? Que resolve o problema das pessoas. Então, é assim que a gente cresce o nosso nome, né?
E o primeiro passo para você que quer empreender no ramo de semijoias, que quer criar sua marca e fazer com que a sua marca tenha sucesso, que tenha lucro, é você entender como é que a semijoia é feita, desde lá nos primeiros processos. Então isso é bastante importante, tá? Meninas, então é isso. Vocês têm mais perguntas para mim? E eu já falei bastante desse tema, mas volta e meia eu tenho que falar repetir os temas, porque chegam pessoas novas aqui, né? Então a gente precisa falar, tá bom? Então, ó, vou me despedir de vocês. Amanhã a gente se encontra aqui às 20 horas para mais uma live de aquecimento. O tema tá aí no post no Instagram, não deixa de ver não, tá? Esperando vocês às 20 amanhã. Beijo, fiquem com Deus.